Há casas que respiram. Elas inalam segredos através das fendas das suas paredes. Exalam um silêncio pesado, denso como o calor sufocante da selva em Campeche. Hoje, vamos entrar numa dessas casas. Uma casa no coração de uma comunidade chamada Boca de Sombra. Um lugar esquecido dos mapas, mas não do horror. Uma família vive nesta casa. Um irmão, uma irmã e uma criança que não deveria existir. Uma criança que é ao mesmo tempo filho e sobrinho. Um segredo vivo. A prova de um crime que se murmura à noite, mas que ninguém ousa nomear à luz do dia. Chamo-me Matteo Del Valle e estás a ouvir Realidade Proibida. A história que vai ouvir é uma descida às profundezas mais sombrias da alma humana. Mas é também uma viagem ao coração de um sistema concebido para não ver, para não ouvir, para não agir. Se acha que as histórias dos esquecidos merecem ser contadas, subscreva, não para aumentar um número num ecrã, mas para se juntar a um coro que se recusa a calar, para dar voz a um grito que foi abafado pela indiferença. Comecemos. O calor em Boca de Sombra é um castigo. Ela gruda na pele, nas roupas, nos pensamentos. Ela retarda tudo, exceto o medo. Aqui, o medo é ágil, move-se rapidamente, esconde-se nos olhares dos vizinhos. Neste pequeno universo de poeira e resignação, Carmen Mendoza apareceu. Uma assistente social de 25 anos, recém-saída da universidade. Os olhos cheios de uma teoria que a realidade logo reduziria a pedaços. Atribuíram-lhe essa região como o primeiro teste de campo. Um lugar onde nunca acontece nada, disseram-lhe na sede. Uma mentira conveniente. Carmen chegou com seus arquivos, as suas canetas e a sua fé intacta na mudança. A sua primeira visita foi à família de la Cruz. Ricardo e Helena, órfãos há uma década, viviam na última casa do caminho, onde a selva começava a devorar todos os vestígios humanos. A casa cheirava a umidade e a outra coisa. Algo amargo. O cheiro do medo rançoso. Ricardo recebeu-a à porta. Alto, ombros largos. Os seus olhos não olhavam para si, avaliavam-no. Calculavam a sua ameaça. Somos pessoas simples, senhora. Não precisamos de nada do governo. A sua voz era como uma parede. Helena estava atrás dele, na penumbra do interior. Uma sombra esguia. Os seus olhos estavam fixos no chão de terra batida. Ela não falava. Simplesmente existia. Então, Carmen avistou-o. Um menino de cerca de 5 anos, espreitando por trás de uma cortina surrada. Ele tinha os mesmos olhos escuros que Ricardo e a mesma boca silenciosa que Helena. Carmen sorriu para a criança. O menino não retribuiu o sorriso. Apenas a olhou com uma seriedade antiga, inadequada para a sua idade. É o Ângel, disse Ricardo, sem se virar. Meu sobrinho, filho da minha irmã. A frase pairou no ar denso. Sobrinho, filho da sua irmã. Mas Helena não parecia uma mãe. Parecia uma prisioneira. Carmen sentiu um arrepio, apesar do calor sufocante. Era um frio que vinha do fundo do seu estômago. E o pai da criança? Perguntou Carmen, mantendo um tom profissional. Ricardo ficou tenso. Uma veia pulsava na sua têmpora. Ele foi-se embora. Não era daqui. É melhor assim. Fim da conversa. Carmen saiu daquela casa com mais perguntas do que respostas, com uma sensação de perigo que ela não conseguia definir. Ela voltou para o seu pequeno escritório. O arquivo dos de la Cruz era fino, quase vazio. Família sem incidentes. Autônoma. Palavras escritas por alguém que nunca tinha pisado ali. Alguém que nunca tinha sentido o silêncio que gritava dentro daquela casa.
Carmen começou a visitar a comunidade. Falava com os vizinhos. Os habitantes de Boca de Sombra eram mestres na arte de se esquivar. São bons rapazes. São calmos. Não incomodam ninguém. Mas os seus olhos diziam tudo. Diziam, não faça perguntas. Diziam, não queremos problemas. Diziam, nós sabemos, mas não diremos nada. A cumplicidade do silêncio, a arma mais poderosa dos pequenos infernos. Carmen decidiu concentrar-se na criança, Ângel. Ela observava-o de longe quando ele saía para o pátio. Ele nunca brincava, nunca ria. Sentava-se debaixo de uma árvore ceiba e desenhava no chão com um pau. Desenhava figuras estranhas. Um homem alto, uma mulher pequena e uma gaiola. Sempre uma gaiola. Uma tarde, Carmen aproximou-se com um saco de doces. Ricardo não estava lá. Helena lavava roupa numa bacia, de costas para tudo. Carmen sentou-se perto de Ângel. Ela não falou. Simplesmente colocou o saco de doces no chão, entre eles. A criança olhou para ela. Depois, olhou para os doces. Não tocou neles. Gostas de desenhar? Perguntou Carmen em voz baixa. Ângel não respondeu. Continuou a traçar linhas na terra. A gaiola. Dentro da gaiola, a mulher pequena. Fora dela, o homem grande. O coração de Carmen começou a bater mais forte. Não era uma brincadeira de criança. Era um testemunho. Um mapa do horror. As semanas passaram. As visitas de Carmen tornaram-se rotina. Ricardo tolerava-a com hostilidade passiva. Helena continuava a ser um fantasma. Mas Ângel começou a mudar. Um dia, em vez da gaiola, ele desenhou uma porta. Uma porta aberta. Carmen sentiu uma onda de esperança. Ela sabia que ele estava perto do objetivo, mas não sabia o quão terrível era o que ele estava a aproximar. A oportunidade surgiu numa manhã de chuva torrencial. Ricardo tinha saído cedo para a aldeia vizinha para fazer compras. A chuva o tinha retido lá. Carmen viu ali uma oportunidade. Correu sob a chuva forte até a casa dos De la Cruz. A porta estava entreaberta. Ela entrou. Helena estava sentada numa cadeira de madeira, a observar a chuva pela janela. Estava sozinha com a criança. Ângel estava aos seus pés, adormecido. Carmen aproximou-se lentamente, como se aproximasse de um animal ferido. Helena! A mulher sobressaltou-se. Os seus olhos encheram-se de pânico. Vai-te embora. Se ele te vir aqui... Ricardo não está aqui, eu sei. Só quero falar contigo. Carmen ajoelhou-se diante dela. Pegou-lhe nas mãos. Estavam geladas. Helena, sei que há um problema. Quero ajudar-te. Os olhos de Helena encheram-se de lágrimas. Lágrimas que não escorriam. Lágrimas que ficaram presas durante anos. Ninguém pode ajudar-me. A sua voz era apenas um murmúrio quebrado. Deixa-me tentar. Por ti. Pelo Ângel. Ao mencionar o nome da criança, algo se partiu em Helena. A barragem cedeu. Os soluços eram silenciosos, convulsivos. Uma dor que sacudia o seu corpo sem emitir som. Carmen abraçou-a e esperou. Quando os soluços cessaram, Helena falou. As palavras saíram como estilhaços de vidro. Ele não é meu filho. Carmen prendeu a respiração. Eu sei. Disseste-me que era teu sobrinho. Helena abanou lentamente a cabeça. O terror nos seus olhos era absoluto. Não, tu não compreendes. Ela fez uma pausa. O único som era o da chuva batendo no telhado de zinco. É o meu filho. Outra pausa. E é o filho do meu irmão. O ar parou. A sala pareceu encolher. O som da chuva transformou-se num rugido surdo nos ouvidos de Carmen. Sentiu um gosto metálico na boca. O gosto do puro horror. Helena continuou,
com o olhar perdido num ponto invisível da parede. Eu tinha 14 anos. Os nossos pais tinham acabado de morrer no acidente. Ricardo disse que passaria a cuidar de mim. Que éramos tudo o que tínhamos. Que tínhamos de nos proteger um ao outro. A sua voz era monótona, como se estivesse a contar a história de outra pessoa. A primeira vez foi à noite. Ele disse que era para eu não me sentir sozinha. Ele disse que era o nosso segredo. Um segredo para manter a família unida. Carmen sentiu náuseas. Ela tinha vontade de gritar. Tinha vontade de partir alguma coisa. Mas obrigou-se a manter a calma. A ouvir. A ser o receptáculo dessa dor inimaginável. Ele trancou-me. Não literalmente. Pior. Ele prendeu-me aqui, disse Helena, apontando para a própria cabeça. Ele fez-me acreditar que o mundo exterior era mau. Que só ele era bom. Que era amor. Os abusos não eram apenas físicos. Era uma destruição da alma. Lenta, sistemática. Quando soube que estava grávida, quis morrer. Eu disse-lhe. Ele sorriu. Ele disse que era uma bênção, que finalmente íamos formar uma verdadeira família, que ninguém nos poderia separar. O terror transformou-se numa lógica distorcida, numa normalidade monstruosa. Ele ajudou-me a dar à luz. Aqui mesmo, nesta mesma sala. Eu gritava. Ele tapava minha boca. Ele dizia que eram gritos de alegria. Carmen olhou para a criança adormecida no chão. Ângel, o fruto desse pesadelo. A testemunha silenciosa. A âncora que mantinha Helena acorrentada ao seu inferno. Por que não disseste nada a ninguém? Murmurou Carmen, embora já soubesse a resposta. A quem? Respondeu Helena, com um primeiro lampejo de amarga lucidez. Aos vizinhos que baixam os olhos quando passo? Ao polícia da aldeia que é primo do Ricardo? A Deus? Acho que Deus não olha para a boca de sombra. Carmen sentiu o peso do mundo sobre os ombros. O peso desse segredo. Agora era também o seu. Levantou-se. As pernas tremiam-lhe. Vou tirar-te daí, Helena. Prometo. Helena não respondeu. Limitou-se a olhar para ela com os seus olhos vazios. Olhos que tinham visto demais e deixado de ter esperança. Carmen saiu de casa e correu debaixo da chuva. Já não era a chuva que a encharcava. Era o horror. Era a raiva. Uma raiva fria e determinada. Ela tinha um testemunho. Tinha uma vítima. Acreditava ter um caso. Que ingênua. Ela ainda não sabia que o maior monstro não era Ricardo. O maior monstro tinha escritórios, carimbos e horários de funcionamento. O monstro era o sistema. A história de Ricardo e Helena não começou com violência. Começou com abandono. Os pais deles, 2 camponeses, morreram numa estrada rural. Um caminhão de cana-de-açúcar sem travões. Uma notícia de 2 linhas no jornal local. Ninguém se importou. Não havia tios nem avós. Apenas o DIF, Sistema Nacional de Desenvolvimento Integral da Família do Estado, que enviou uma carta. Uma carta que demorou 3 meses a chegar à boca de sombra. Quando chegou, Ricardo, de 16 anos, já tinha assumido o controlo. Tornara-se o homem da casa. O pai, a mãe e o irmão. O guardião da sua irmã de 14 anos. No início, era para a proteger. Não a deixava sair sozinha. Ele expulsava os rapazes da aldeia que olhavam para ela. Eu cuido de ti, dizia-lhe ele. A proteção transformou-se em controlo. O controlo transformou-se em posse. A posse transformou-se em tirania. Eles estavam sozinhos, isolados. O mundo exterior desapareceu. A casa deles tornou-se uma ilha. E nessa ilha, Ricardo era o rei.
um rei com um único súbdito. A solidão, a pobreza e o poder absoluto sobre um ser mais fraco criaram uma mistura tóxica. A sua mente distorceu-se. Começou a ver Helena não como sua irmã, mas como sua propriedade. A única coisa no mundo que realmente lhe pertencia. Ele lavou-lhe o cérebro com uma mitologia perversa. Nós somos especiais, tu e eu. Somos de sangue puro. Juntos, somos fortes. Helena, uma criança assustada e sozinha, começou a acreditar nele. Porque acreditar era mais fácil do que enfrentar a verdade monstruosa. A negação é um refúgio. Às vezes, o único refúgio que resta. Quando Ângel nasceu, a mentira solidificou-se. Tornou-se carne e osso. A criança era o selo do seu pacto obscuro. Ricardo doutrinou-o desde muito jovem. Ela não é tua mãe. É tua tia. Eu sou teu tio. Somos uma família. E as famílias têm segredos. A criança cresceu num ambiente de confusão e medo, sem compreender as regras, sem compreender por que razão a mulher que cuidava dela chorava silenciosamente durante a noite. Sem compreender por que razão o homem que a protegia tinha olhos de predador. O seu silêncio não era timidez, era um mecanismo de sobrevivência. Os seus desenhos eram a sua única linguagem, a única forma de gritar sem fazer barulho. A gaiola, a mulher pequena, o homem grande, um grito desesperado numa tela de terra. Carmen Mendoza chegou à esquadra da polícia da freguesia mais próxima. O seu coração batia aceleradamente. Ela tinha trazido as suas notas. A história de Helena. Ela entrou num escritório que cheirava a café rançoso e justiça morta. Um oficial bigodudo com uma barriga proeminente levantou os olhos do seu jogo de palavras cruzadas. Sim? O tom soava impaciente. Carmen expôs a situação com urgência e a voz trêmula de indignação. Referiu sinais de abuso, menções a laços familiares confusos e a uma criança concebida sob forte coerção. O agente ouviu sem reagir. Quando Carmen terminou, bocejou, longo e ruidoso. Ouça, doutora, disse ele, apoiando os cotovelos na secretária. São assuntos de família. A frase caiu como uma sentença. Um assunto de família? É um crime atroz, respondeu Carmen, incrédula. Bem, sim, no papel. Mas tem provas? Um atestado médico? A queixa assinada pela jovem? Ela está com medo. Está aterrorizada. É por isso que estou aqui. Esse é o problema. Sem a queixa dela, é a sua palavra contra a dela. E ele é daqui. Você não. A lógica era brutal e esmagadora. Além disso, acrescentou o agente, apontando a sua caneta roída, o primo do meu compadre é Ricardo de la Cruz. Um bom rapaz, um trabalhador. Carmen sentiu o chão abrir-se sob os seus pés. A rede de cumplicidade era mais densa do que ela imaginava. Não vai fazer nada? Perguntou ela com voz fraca. Vou fazer um relatório. Para o arquivo. Respondeu o agente, voltando ao seu jogo de palavras cruzadas. Tenha um bom dia. Carmen saiu dali com a sensação de ter batido contra uma parede de betão. Não era indiferença. Era pior. Era uma decisão ativa de não agir. Uma cumplicidade sistêmica. Sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo. A raiva inicial transformou-se num medo gelado. O medo da impotência. Mas ela não desistiu. No dia seguinte, ela dirigiu 3 horas até a capital do estado. Ela foi diretamente para a sede do DIF. Um edifício moderno, com ar-condicionado e pisos brilhantes. Um mundo diferente do de Boca de Sombra. Ela esperou 2 horas para ver uma diretora adjunta. Uma mulher elegante, vestida com um terno impecável e exibindo um sorriso estudado. Carmen contou a história novamente. Desta vez,
com mais calma, com mais detalhes. Ela apresentou o seu relatório, as suas notas, a sua análise do comportamento da criança. A diretora adjunta ouvia-a, concordando com a cabeça. Uma empatia artificial. Senhora Mendoza, o seu empenho é louvável, declarou ela no final, juntando as mãos sobre a sua secretária de mogno. Carmen sentiu um lampejo de esperança. Compreendemos a gravidade da situação. No entanto, o nosso protocolo é muito claro. A palavra protocolo soou como uma sentença. Sem uma queixa oficial da vítima ou provas irrefutáveis de abuso, como um exame médico recente, temos as mãos atadas. Mas a criança é a prova, exclamou Carmen. Um teste de ADN provaria tudo. A diretora adjunta suspirou. Para solicitar um teste de ADN, precisamos de um mandado. Para obter um mandado, precisamos de uma investigação policial aberta. E para isso, voltamos ao ponto de partida. A queixa oficial. Era um círculo vicioso. Um labirinto burocrático concebido para que ninguém pudesse sair. Nem entrar. O que podemos fazer, continuou a mulher num tom resoluto, é marcar uma visita de acompanhamento por uma equipa multidisciplinar. Psicólogo, médico, assistente social. Quando? Perguntou Carmen, desesperada. A subdiretora digitou algo no seu computador. Temos uma vaga na agenda para a região de Boca de Sombra daqui a 6 meses. 6 meses. No inferno de Helena, 6 meses eram uma eternidade. Podia ser uma sentença de morte. Carmen ficou sem palavras. O ar-condicionado do escritório parecia-lhe gelado, desumano. Olhou para a mulher e não viu uma protetora da infância. Viu uma administradora do horror, uma especialista em classificar tragédias em arquivos. Senhora, disse Carmen, com a voz quebrada pela frustração. Uma vida está em jogo. A vida de uma mulher e de uma criança. A diretora adjunta ofereceu-lhe um sorriso triste, quase compassivo. Fazemos o que podemos com os recursos que temos, senhora. Preencha o formulário 7C para solicitar a visita. Certifique-se de que todas as caixas estão devidamente assinaladas. Caso contrário, o sistema irá rejeitá-lo. O sistema, essa entidade sem rosto, essa desculpa perfeita para a inação. Carmen pegou o formulário. O papel era pesado na sua mão. Pesado como uma lápide. Ela saiu do edifício e o calor da rua atingiu-a. Sentiu-se mais sozinha do que nunca. Compreendeu que estava a lutar contra algo maior do que um homem violento numa aldeia esquecida. Estava a lutar contra um monstro de 1000 cabeças chamado burocracia. Um monstro que se alimenta de formulários, carimbos e do desespero dos indefesos. Sentou-se no carro e chorou. Chorou de raiva, de impotência, de repulsa. O sistema não buscava justiça. Buscava classificar o horror em arquivos, classificá-lo, arquivá-lo até que fosse esquecido. A notícia chegou à Boca de Sombra antes de Carmen. O polícia, num impulso de lealdade mal interpretada, contou ao seu compadre. O compadre contou ao Ricardo. Há uma assistente social que faz muitas perguntas. Ela é muito curiosa. Tem cuidado. Quando Carmen voltou à aldeia, o ambiente tinha mudado. Os olhares já não eram evasivos. Eram hostis. Ela sentia o perigo de forma tangível. Era uma estranha. Uma ameaça ao equilíbrio frágil e podre do lugar. Dirigiu-se à casa dos de la Cruz. A porta estava trancada. As janelas também. Não havia sinais de vida. Ela esperou. Os dias passaram. A casa continuava vazia. Ela questionou os vizinhos. Eles foram-se embora, disse uma mulher, sem a olhar nos olhos. O Ricardo disse que tinha encontrado trabalho noutro lugar. Para onde?
A mulher encolheu os ombros e voltou para casa. Eles partiram. Ou melhor, Ricardo levou-os. Helena, Ângel. Ele arrancou-os da única terra que conheciam para mergulhá-los num novo anonimato, numa nova prisão. Carmen foi à polícia. O mesmo agente do jogo de palavras cruzadas. Eles desapareceram. O agente olhou para cima, desta vez com um toque de irritação. Eles não desapareceram, senhora. Mudaram-se. Eles têm esse direito. Ele levou-a. É um rapto. Senhorita Mendoza, disse o agente com paciência forçada. Agora trata-se de um caso de pessoas desaparecidas. Isso é da competência de outra autoridade, na capital. Preencha o formulário 2B. O formulário 2B. O golpe final. A última porta que se fechava diante dela. Carmen desistiu. Não porque quisesse, mas porque o sistema a havia derrotado, o havia esgotado, o havia esvaziado. Alguns meses depois, ela foi transferida para outra região, longe de Boca de Sombra, longe do fantasma de Helena e Ângel. A casa dos de la Cruz permanece vazia. As ervas daninhas começaram a trepar pelas paredes. O vento assobia pelas janelas partidas. Às vezes, as crianças da aldeia ousam aproximar-se. Dizem que, à noite, ouvem-se gemidos. O choro de uma mulher. Helena e Ângel são agora apenas estatísticas. 2 nomes numa lista de pessoas desaparecidas. Um ficheiro num computador do governo. Um dossiê em formato 2B que ganha pó num armazém. O sistema não falhou. O sistema funcionou exatamente como tinha sido concebido. Para se proteger. Para manter o status quo. Para garantir que os gritos dos esquecidos nunca chegassem aos ouvidos daqueles que podem agir. O horror de Boca de Sombra não é apenas o crime de Ricardo. É o silêncio dos vizinhos. É o bocejo do polícia. É o protocolo da funcionária pública. É a cumplicidade de uma sociedade que prefere o conforto da ignorância à incômoda responsabilidade de agir. A história de Helena não terminou. Simplesmente mudou de cenário. Em algum lugar deste país, neste exato momento, uma mulher vive numa jaula invisível. E uma criança desenha na terra. Não é uma porta aberta. É um muro, cada vez mais alto. Sou Mateu Del Valle e nos vemos na próxima Realidade Proibida.